Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, ela conta a história daquele domingo, o primeiro domingo dos últimos dias do ministério terreno de Jesus. Capítulo 11 de Marcos, mas também Mateus, Lucas e João vão contar essa história. Eu escolhi ler no texto de Marcos porque ele faz o seu relato contando o que aconteceu em cada um dos dias daquela semana. E ele começa dizendo que quando eles se aproximam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou um homem. Soltai-o e trazei. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixarão trazer para cá. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram como Jesus lhes tinha mandado, e o deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre eles as suas vestes, e ele assentou-se sobre o jumentinho. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que os nossos corações estejam receptivos à Tua chegada, e que o Senhor, como entrou em Jerusalém, possa entrar em nossas vidas, e que haja em nós essa disposição de saudar o Senhor com o cântico do nosso coração, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa gratidão. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero fazer apenas um ligeiro apontamento aqui sobre esse texto, porque logo mais à noite farei uma exposição mais detalhada do que aconteceu aqui. Preciso ser breve porque nós estamos nesta manhã também reunidos para a Assembleia Ordinária da nossa igreja. Aquele povo, diz o texto aqui, que se aproxima. Eu vou dizer para os irmãos que eu vou tirar o microfone aqui porque não estou confortável, né? E vou ficar mais confortável se puder segurar o microfone aqui na mão. O relato do livro de Marcos, como eu disse, está nos outros evangelhos também. Mas há uma história que um escritor que não é cristão, ele se chama Flávio Joséfo. Ele conta a história dos judeus numa perspectiva histórica, e ele nos dá informações de que quando chegava esta semana, as autoridades romanas saíam de Cesareia a oeste de Jerusalém, Cesareia Marítima, aonde moravam os governadores, e naqueles dias o governador era chamado Pilatos. Esses governadores que representavam o imperador, eles saíam de Cesareia e se dirigiam a Jerusalém por conta do grande número de pessoas que se reuniam ali por conta da celebração da Páscoa. E a fim de manter a Pax Romana, a Pax representada pela águia de asas abertas sobre os territórios conquistados,
Os imperadores adentravam montados em cavalos vistosos e com armas de guerra, fazendo com que o estalar dos chicotes de couro trouxesse ao coração das multidões o medo e a consciência de que estavam sob o peso do jugo da bota romana. Os governadores entravam pela cidade vindo da região oeste, aonde estava a cidade de Cesareia, e naqueles dias, talvez não neste domingo, mas naqueles dias, a procissão que conduzia o imperador tinha entrado em Jerusalém, representando a força, representando o domínio e a paz da dura lei, aquilo que os latinos vão chamar de a dura lex, mas que é a lex, é a lei, né? Os irmãos que estudam o direito sabem que, e a nossa irmã querida aqui é da dura lex, sed lex, né? Os dois, que Deus abençoe vocês. E naqueles dias era esta lei dura que os imperadores traziam e submetiam aquelas populações ao medo e ao temor, chegando montado naqueles cavalos e adentrando na cidade de Jerusalém. Havia ocorrido uma entrada em Jerusalém, não naquele domingo exatamente, Flávio Joséfo não vai especificar se foi naquele domingo, mas ele nos deixa claro que isso acontecia. E eu quero trazer para a nossa reflexão nesta manhã o contraste entre a entrada daquilo que representava a força e o medo em Jerusalém, com uma outra entrada que aconteceu não vinda do oeste, mas vinda do leste, porque Jesus chega da região de Cafarnaum, ele vem pelo Monte das Oliveiras, e ao invés de vir montado num cavalo, assim como o profeta havia predito, ele chega montado num jumentinho, ele chega de maneira mansa, humilde e tranquila, e é saudado por aquelas multidões que o aclamam como aquele que vem em nome do Senhor. O domingo de Ramos nos lembra isso, que um dia, se contrapondo àqueles que entram pela força e pelo medo, um novo rei chegou em Jerusalém, e ele chega conquistando não territórios, ele chega não conquistando lugares, ele chega em busca de conquistar o coração das pessoas com a mensagem da verdadeira paz, a paz de Deus, a paz que traz aos nossos corações, independentemente das dificuldades e dos problemas, algo que só Deus pode dar e pode trazer. Eu vou seguir falando à noite sobre esse tema, mas eu quero deixar para você nesta manhã apenas a que você olhe para a sua vida e para esse texto e para essa história que eu estou contando e reflita o que tem entrado na sua vida, no seu coração, naquilo em que você está governando, naquilo que está sob o seu controle. É a caravana, é a entrada, é a procissão que vem do leste, que vem das praias de Cafarnaum, que vem do Monte das Oliveiras e que vem trazendo alguém que representa humildemente o reino de Deus. É isso que tem encontrado espaço nos nossos corações para nos fazer responder com hosana, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou nas nossas vidas, tem apenas encontrado espaço aqueles que vêm impondo a sua vontade nas nossas vidas pelo medo, pela arrogância, que vêm impondo sobre as nossas vidas os interesses próprios e o desejo apenas de conquistar, de ter, de acumular, de a cada dia mais esgotar os recursos, não só do planeta, mas também os recursos emocionais uns dos outros, porque estamos, ao invés de estar sob a influência daquele que conquista corações,
sob a influência daqueles que conquistam pelo medo, que conquistam pela tirania, de que buscam apenas subtrair das nossas vidas sem nos acrescentar nada. Que cada um de nós possa responder a esta pergunta no íntimo do seu coração. Há espaço para que recebamos Jesus nas nossas vidas como aquele que vem em nome do Senhor? Ou nas nossas vidas não há espaço para que Ele entre como entrou em Jerusalém e continuaremos sendo tiranizados pelo poder e pela força daqueles que nos chamam a nos valer pelo nosso próprio braço, pela nossa determinação e pela nossa disposição? A minha oração é que o nosso coração esteja como a cidade de Jerusalém naquele dia. O nosso coração esteja disposto a fazer como aquela multidão que naquele momento saudava o Senhor, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, glória a Deus, hoje e para sempre. Feche os olhos, baixe a fronte, vamos orar. Muito obrigado a Deus por estas famílias que entraram aqui nesta manhã. Que não somente hoje, mas que haja disposição no coração de cada um deles, para que o Senhor possa seguir entrando todos os dias e encontrando espaço que faça brotar do nosso coração honra, glória e louvor ao Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.